Vou-vos contar uma história de equívocos e desencontros interculturais passados em Macau. Eu estava em Macau, no meados dos anos 90, contratado para fazer um estudo sobre Macau, dos macaenses. Os macaenses, chamados em cantonense os filhos da terra, é essa a palavra cantonense para dizer os macaenses, são os euroasiáticos de origem portuguesa, que vivem em Macau, desde que Macau foi ocupada pelos portugueses no século XVI, e eu estava lá a fazer um estudo desta população. Isto era um contexto interessante porque em 1987 o Estado português negociou com o Estado chinês, com a República Popular da China, a entregar Macau em 1999 à China. E havia um período entre 87 e 99 em que Macau estava a adaptar-se ao novo regime. Ora, a cidade tinha sido gerida desde sempre por estes macaenses, estes euroasiáticos de origem portuguesa, que se sentiam perturbados pela diferença que ia, pelo que viria a acontecer quando a cidade fosse governada pelo Estado chinês. Corretamente sentiam necessidade de perceber a sua história e de perceber qual o seu papel dentro da cidade. E encomendaram-me a mim, como antropólogo, para fazer um estudo. Esse estudo ocupou mais ou menos 10 anos, mas durante a primeira metade dos anos 90 eu passei longos períodos a viver em Macau. E nessa altura eu estava a dar aulas de antropologia a alunos do curso de Direito. Isto era muito interessante porque era um curso de Direito novo, em que pessoas que já viviam em Macau, muitos deles que tinham uma ligação com o sistema judiciário em Macau, estavam a se formar no sentido de criar uma adaptação entre o regime legal português e a vida de Macau, porque sabia-se que as leis portuguesas seriam dominantes em Macau para além da transição e para além do handover. E, portanto, era necessário criar pessoal especializado na gestão deste sistema jurídico. Essas discussões que eu na altura tive com os meus alunos foram fascinantes, porque revelaram realmente um mundo de incompreensão, de desencontro e, ao mesmo tempo, também de encontro, no fim, entre culturas que caracteriza Macau. Na altura lembro-me de discutir com eles um caso que me fascinou bastante. Era um caso que os jornais estavam a relatar e que era um corpo, tinha aparecido nas águas em torno a Macau, chama-se a Rada de Macau, tinha aparecido um corpo de mulher relativamente média idade, sem braços, sem cabeça e sem pernas, a boiar. E isto criou uma espécie de escândalo, se bem que temos que admitir que em Macau situações como esta não são assim tão incomuns, porque o principal negócio de Macau são os casinos e como nós sabemos, os casinos trazem consigo tráfico ilegal, prostituição, agiotagem, droga, eu sei lá. Os casinos trazem consigo todo um mundo legalmente complicado que, por vezes, dá aso a atividades violentas e a resultados e a justiças, digamos assim, perversas. E claramente era o que se tinha passado aqui, só que não se percebia bem como. Eu, na altura, comecei a discutir isto com os meus alunos, porque precisamente o que começa a revelar-se era que esta história era mais complicada, porque revela-se que, com o passar dos dias, a polícia ia descobrindo quem a mulher era e mais ou menos a história dela. Então era assim. Tinha sido uma senhora de meia idade, solteira, que tinha vivido no estrangeiro durante muito tempo e que tinha voltado. Ela era filha de um homem relativamente rico, que tinha uma empresa ligada a atividades portuárias, uma empresa de sucesso. E era filha única. Ora, o pai morreu, já não sei como, e no dia do enterro do pai, apareceram dois homens, um pouco mais jovens que ela, apareceram lá, cumprimentá-la, vestidos de negro, e dizer que eles também eram doritos, porque eram filhos do dono. E, aliás, queriam que ela e a mãe dela soubessem que nunca lhes faltaria nada,
porque eles eram os donos da empresa que o pai deles tinha gerido e na qual eles sempre tinham trabalhado desde criança e que nunca lhes faltaria nada. Aqui ocorreu uma coisa interessante. É que, aparentemente, segundo diziam os jornais, a mulher recusou a abordagem destes homens, que ela não conhecia anteriormente, e pôs um caso de tribunal nos tribunais portugueses, no sentido de ser declarada como herdeira única da propriedade. Bom, ninguém acabou por descobrir quem matou ou quem mandou matar. Mas, na altura, na cidade discutia-se que realmente havia um desencontro e que ela estava a sofrer o facto de não ter compreendido, não ter feito aquilo que ela devia ter feito. Devia ter feito segundo quê? Segundo que lei? Como? Segundo que cultura? Esta questão parecia-me fascinante e ela levantava algo de muito importante para as aulas de antropologia do direito que estávamos a fazer e que está ligada à implementação de um regime jurídico que assume uma estrutura de direito familiar que não é de todo estranha ao povo de Macau. Ora, esta história é uma história antiga. Isto não é a primeira vez que a coisa acontece, que o problema se levanta. Porque por volta dos meados do século XIX, quando o regime em Macau se tornou formalmente mais colonial, enfim, não vos vou detalhar a história, mas por essa altura tinha surgido a necessidade, pela primeira vez, dos portugueses dispensarem justiça à população chinesa de Macau. Até lá não tinha ocorrido, porque havia autoridades sobrepostas. Havia um mandarim imperial que geria e dispensava direito aos súbditos chineses de Macau e havia as autoridades portuguesas que dispensavam direito aos súbditos do rei de Portugal. Pronto. Mas, a partir da implementação de um regime formalmente colonial, levantava-se esta questão. Ora, todas as pessoas que discutiram isto, e uma das grandes figuras de Macau, um dos grandes eruditos e pessoas mais interessantes de Macau, que passou por Macau, Camilo Peçanha, discute isto declaradamente, é que não faz sentido fazer justiça injusta. E eu, ao assumir um sistema de família, um sistema de direito de família português, estou a fazer injustiça a uma população chinesa, como é óbvio. E, portanto, a coisa chegou ao ponto do rei de Portugal ter nomeado uma comissão composta por macaenses e chineses, figuras importantes de Macau, que redigiu um código de lei familiar, um código de lei de família, para os chineses de Macau. Claro que este código foi implementado pelo rei de Portugal no princípio do século XIX, ainda antes da República, mas depois com a República e com as mudanças ele foi abandonado e nunca foi renovado e, portanto, não podia ser utilizado pelas autoridades do período de transição. Mas esse código existia e é um código fascinante porque ele aponta precisamente para as grandes diferenças que estavam aqui em causa. E uma tem a ver com noções totalmente diferentes de matrimónio e outra com noções totalmente diferentes do que é a relação entre pais e filhos. E no caso chinês, particularmente, a própria noção de um filho ilegítimo não existe, porque um homem, desde que ele reconheça o filho como seu filho, todos os filhos, seja de que mulher for, têm o mesmo estatuto. Todos são igualmente seus filhos. A filiação não está ligada ao matrimónio da mesma maneira que está no regime português. Depois há complicações deste sistema, mas eu não quero entrar por aí. O que eu queria indicar é que estávamos a viver um sistema, e estamos ainda hoje, porque a lei portuguesa continua a ser vigente em Macau, em que a lei portuguesa contempla uma série de possibilidades e a tradição cultural profunda chinesa outras.
como encontrar as duas. Ora, eu discutia isto com os meus alunos e foi muito interessante, porque discutimos este caso que eu acabei de vos contar e depois as revelações que foram saindo, que se percebeu que realmente os irmãos dela teriam tido qualquer coisa a ver com este desenlace tristíssimo, de uma forma ou de outra não se sabe, e depois da aula vem um aluno falar comigo. Era um aluno, ele era um pouco mais velho que eu e tinha já uma longa carreira como assistente nos tribunais de Macau e estava a fazer o seu curso de Direito para formalizar, ser promovido na carreira. E diz-me ele, olha, o senhor discutiu isto, mas o problema realmente não existe. Eu disse, mas então porquê é que o problema não existe? Eu disse, sabe, porque nós nos anos 90, 80 vimos logo que era assim. Ou a gente ia ter um registro predial em Macau, ou a gente ia implementar o sistema de heranças português em Macau. Mas é que, se eu implementasse o sistema de heranças português em Macau, então as filhas tinham que herdar mesmo que os filhos. E os filhos todos tinham que herdar. E só os filhos da mulher oficial é que tinham direito a herdar. E, portanto, eu ia distorcer completamente as formas de vida desta gente. E, portanto, eles simplesmente iam recusar-se a legalizar as heranças. Então, eu ia ter uma população onde eu nunca iria saber qual era ter um registro predial a sério, ou ia ter que resolver este problema. E então, sabe, nós resolvemos o problema. Disse, então como é que vocês resolveram o problema? É muito simples. A gente fez um processo expedito, montámos um processo de herança expedito, em que é dado às mulheres um papelzinho branco, e às mulheres e às filhas um papelzinho branco, e tudo que elas têm que fazer é assinar o nome delas. E elas declaram assim que sabem que o pai morreu e que, portanto, que vai haver heranças. E pronto. Isto, segundo a lei portuguesa é interpretado como significando que elas já receberam a parte que lhes competia da herança. E depois todo o resto é feito como eles acham que deve ser. E a gente legaliza assim. E só assim é que a gente consegue ter um registro predial em Macau. Porque de outra maneira teria sido totalmente impossível. Ora, este aluno, entretanto, era um ótimo aluno. Entretanto, ele fez a sua dissertação de licenciatura sobre isto e foi muito interessante aprender a coisa. O que eu quero terminar por vos dizer é assim. E lá há culturas. E depois há culturas dentro de culturas. E depois há culturas sobre culturas. Isto é, o que caracteriza a vida humana em sociedade não é a semelhança, é a diferença. E nós vamos fazendo coisas parecidas diferenciadamente. Nem todas as culturas são iguais, porque o nível a que eu determino, o nível de semelhança a que eu determino que há uma cultura, isso depende. E neste caso em Macau havia dois mundos que se encontravam e dois mundos que se desencontravam. E era necessário organizar uma coisa. Então, havia a cultura chinesa em Macau, havia a cultura portuguesa em Macau e depois por cima havia uma outra cultura de Macau, que é uma super cultura, assim, uma maneira de registro de unir as duas e de as tornar compatíveis. E este sistema que nós dizemos, é um sistema informal, é um sistema ilegal, mas sem ele não há lei. Sem ele não havia gestão de Macau. É muito interessante que seja preciso haver estes níveis de adaptação e que o desencontro seja, em última instância, tão característico como o encontro.